Na vida, todos nos esforçamos por fazer melhor. E às vezes, para alcançarmos os resultados que queremos, nada como fazermos uma pergunta a nós próprios. Estás a dar os passos certos? Não podes ficar mais forte? Conseguir ainda melhor? Uma pergunta pode ser a diferença entre fazer e fazer bem. E entre poupar e poupar bem. Venha ao BES e pergunte se está a acrescentar valor às suas poupanças, escolhendo as mais indicadas para si. Soluções de poupança BES. Mais do que poupar, poupar bem. Tira o melhor do teu esforço. A cidade de Leiria insere-se na região de turismo Leiria Fátima e o município faz parte do projeto Histórias do Centro, que promove em conjunto o turismo em Leiria, Batalha, Porto de Mós e Alcobaça. Nesta reportagem, a Lusopress leva-o a conhecer algumas das atrações turísticas desta zona. Em Leiria, e depois de uma visita ao castelo, é imperdoável não parar no MIMO, o Museu da Imagem em Movimento. O projeto nasceu em 1996, a quando das comemorações do centenário do cinema em Portugal, mas foi só em 2010 que se instalou no novo espaço. Pode encontrar informação sobre a evolução da história do cinema e do pré-cinema em particular, um conjunto de objetos que são utilizados ou que eram utilizados para percepcionar histórias em movimento, nos primórdios daquilo que era a indústria do pré-cinema, e para além disso houve também um conjunto de recolha de equipamentos, máquinas fotográficas, máquinas de filmar, de projetar, que faz parte do nosso espólio e que é visitado por quem nos visita e que fazem parte da nossa reserva visitável, que no fundo é a parte mais importante da nossa coleção e que foi alcançada com algumas doações e também com algumas aquisições ao longo dos últimos 15 anos. Dentro do MIMO, a oficina do olhar permite descobrir de forma interativa as invenções que estiveram na origem do cinema. Com um conjunto de objetos que permite às crianças, aos adultos interagir, perceber como é que a imagem em movimento cria uma sensação de cinema e de filme. Essa oficina do olhar foi desenvolvida do ponto de vista científico e técnico com o apoio do Instituto Técnico de Leiria e acaba por ser uma das zonas mais interessantes da exposição. Geralmente é acompanhada também por técnicos especializados do município que explicam a sua exposição e permite uma interação e muito divertido, sobretudo para as crianças. No contexto regional, este de facto é um museu único e que naturalmente por essa especificidade tem atraído muitos investigadores na área do cinema. Os amantes da fotografia, temos muitas pessoas a nível nacional a doar o seu espólio, quer fotográfico, quer de máquinas fotográficas, quer de próprias fotografias. Temos fotógrafos, por exemplo, da nossa região que doaram um conjunto de materiais, de fotografias, que tem uma importância histórica porque está relacionada com a nossa identidade e com o nosso passado, que permite, por exemplo, a uma pessoa da ilha que queira ter uma fotografia do seu casamento ou do casamento dos seus avós, possa eventualmente procurar no espólio do MIMO e poder encontrar essas fotografias antigas, porque alguns dos fotógrafos mais importantes de Leiria doaram as suas fotografias e as suas coleções de fotografias ao museu. Com uma componente de ar livre a juntar ao espaço museológico, o Moinho do Papel, situado nas margens do Lis, é outro sítio que não pode deixar de visitar. O Moinho de Papel é um equipamento de museu que foi reabilitado há cerca de 4 anos com uma obra do Cisa Vieira, mas este museu tem uma história muito mais antiga. Este moinho foi constituído em 1411, portanto tem mais de 600 anos. É um dos primeiros moinhos de papel da Península Ibérica e que naturalmente está associado não só à construção
do próprio papel e à história do papel em Portugal e à impressão do papel, mas também está associado, mais recentemente, àquilo que é a moagem de cereais e, naturalmente, junto ao Rio Lis, onde no passado existiram muitos moinhos de cereais. Este representa a importância da agricultura no passado na nossa região, o aproveitamento dos rios e da força do rio na produção de cereais, nomeadamente de farinha, e isto também acaba por ser um museu que junta a história do papel com a história da moagem de cereal e, nesse aspecto, acaba por ser uma visita complementar. Primando pela interatividade, o moinho de papel permite aos visitantes produzirem o seu próprio papel, bem como moerem cereais para fazer farinha, que podem depois levar para casa. A nossa intenção no próximo ano, portanto neste ano, 2014, é desenvolver uma zona da tipografia judaica, porque foi utilizado o papel do moinho de papel para imprimir em Leiria uma das principais obras de apoio à navegação dos descobrimentos, que é o Almanaque Perpétuo, que foi feito também numa tipografia em Leiria, que atualmente não existe, e nós vamos tentar recriar essa tipografia aqui no nosso moinho e sim enriquecer a visita, associando a construção do papel, a fabricação do papel, com a impressão. Saindo da cidade de Leiria, vale a pena conhecer na região o Parque dos Monges, em Alcobaça. Saiba mais sobre este espaço noutra reportagem aqui na Lusopress TV.